A gente tem hoje várias teorias, várias concepções sobre essa questão, né? Sobre a multiplicidade de culturas nos mais diversos países. Isso sempre existiu, mas tem se acentuado com a questão da imigração, né? Então a gente tem tido assim algumas realidades, né, que já estão sendo tratadas, já são objeto de discussão no âmbito do direito. Essas categorias, diálogo intercultural, diversidade cultural, multiculturalismo, interculturalidade, já são categorias que fazem parte das nossas discussões teóricas. Todavia, a grande preocupação que hoje se tem é como a gente vai vincular, ligar essas discussões do âmbito teórico com essas realidades culturais que nós passamos a conviver, né? O Brasil já é, né, um país mega diverso, já de uma multiplicidade cultural muito grande, mas também estamos, como outros países do mundo, recebendo, né, imigrantes de todos os países do mundo e com realidades culturais diferenciadas. Então, como que o direito vai tratar isso, né? Então, a gente tem algumas discussões já no âmbito dos Estados Unidos, Canadá e outros países que até criaram essa categoria, né, dos crimes culturalmente motivados. Para aquelas situações culturais de pessoas ou de grupos minoritários que passam, então, a conviver dentro de uma cultura dominante, com uma legislação dominante, e se porventura, então, vierem a cometer ou a praticar alguma cultura do seu país de origem, até que ponto aquilo é contraditório à legislação dominante. Então, alguns tribunais do mundo, né, têm se deparado com isso, né, de hábitos, crenças e situações culturais que entram realmente em choque, né, com a cultura dominante. E muitas vezes isso é visto como um ato criminoso, né, ou como um ato ilegal diante da cultura dominante. Então, o que fazer com isso? Então, alguns tribunais têm tentado justamente fazer o quê? Uma espécie de análise da situação fática e se ela realmente tem vinculação com a cultura do seu país de origem. E se aquilo ficar comprovado, tem-se situações de amenização da pena, né, ou até mesmo de absolvição, né, do sujeito, tendo em vista que aquilo fica comprovado que é uma prática cultural no seu país. Há que se ressaltar, claro, que nenhuma prática pode ser cultural, né, pode ser violadora de direitos humanos. Então, a gente tem, assim, algumas práticas, alguns rituais que, para a cultura dominante, para a cultura ocidental, é visto, né, como algo criminoso e que, daqui a pouco, esse sujeito, morando nos Estados Unidos, né, ou morando em outro país, ele comete, né? E aí os tribunais têm feito essa análise, que eu diria que é o início de um diálogo intercultural, entre culturas diferenciadas, mas há também muitas situações em que a cultura dominante, a chamada cultura assimilacionista, ela predomina. Na verdade, grande parte do mundo, né, a gente percebe que a cultura dominante, a assimilacionista, é a que domina, ou seja, a questão cultural ela não é observada e ela não será observada. Mas há também algumas situações, são poucas ainda no mundo, em que isso então passa a ser observado. E por isso que surgiu essa categoria, né, crimes culturalmente motivados. Mas que tem também que preencher uma série de requisitos, né? Não é assim também que algo visto assim como violador de direitos humanos também vai ser entendido como um hábito cultural e que, portanto, vai se amenizar da pena ou vai ser... reduzir a pena por isso, né? Mas eu acho que é o início dessa possibilidade de existência de um diálogo entre culturas, já que isso é uma tendência, quer dizer, a gente a cada dia, né, se percebe mais essa realidade, né, de pessoas das mais diversas culturas adentrando nos países, né, nos estados, nação, que tem a sua estrutura legislativa, a sua legislação, enfim. No caso brasileiro, a gente tem alguns problemas relacionados a
choques, né, culturais e paradigmas culturais no plano interno mesmo. Né? A gente tem a questão do infanticídio indígena, né, que então a gente tem uma legislação que proíbe, né, o infanticídio, e o infanticídio indígena ele normalmente ocorre por ser uma prática cultural, e a cultura dominante legislativa não vê com bons olhos isso. Então tem muitas mães que acabam fugindo das aldeias, né, com os seus filhos para que não seja cometido infanticídio. Tem situações também de algumas aldeias indígenas em que as crianças com alguma anomalia também não são vistas muito bem pela tribo, né, e as mães então também tentam, né, de alguma forma sair daquela aldeia para tratamento. Isso não é bem visto pela cultura, né, originária, mas que aí é toda uma interferência também da cultura não índia, né, nesse modo de agir da indígena. A gente tem também várias decisões, né, já do Supremo Tribunal Federal em relação ao fardo boi, em relação à vaquejada, que são situações assim que houve, né, um embate muito forte entre, podemos até dizer hoje, direitos dos animais, né, em relação a uma prática cultural. Então, nesses casos, a gente percebeu que até por ser uma questão até de humanização, né, do próprio animal e que é uma tendência também mundial, a questão da crueldade, né, contra o animal, ela prevaleceu em relação a uma prática cultural. Então, assim, são situações que a gente tem, mas que muitas vezes também se decide pela lógica dominante, né, embora o direito à cultura é um direito fundamental, mas o direito à vida do animal também pode ser tratado como um direito fundamental. Então, como é que a gente pondera essa discussão? Então, só a partir do diálogo mesmo, que é possibilitado por essa categoria que a gente chama de interculturalidade.